Eu sou um idiota, mas foi proposital, tá? O meu desenho está aqui embaixo. Espero que vocês consigam enxergar bem. Eu vou usar minhas canetinhas que são mais grossas para ficar um pouco mais claro, tá? Se ficar meio ruim de enxergar, vocês me dão um toque, mas como de praxe também eu vou mandar para vocês depois da luz, ok? Vamos lá. Muito boa noite, meus queridos. Primeiro de Myers. Outubro, hein? 27 de outubro. Acabando o ano, mas esse ano não acaba esse ano, né? Esse ano vai até o ano que vem para vocês e para mim também, tanto na faculdade quanto com vocês no cursinho. Mas ó, eu tenho boas notícias para vocês, vocês devem perceber. Não sei se em outro momento eu pude falar isso. A gente, em relação ao conteúdo, está indo bem tranquilo. A gente não tem pressa. O conteúdo não está atrasado. Pelo contrário, inclusive, eu estou conseguindo esticar algumas coisas que eu não pretendia esticar no início. Hoje vocês vão ver que a aula vai ser super rápida, conceito super tranquilo também. Tem bastante nome, é verdade, mas que parte da biologia não tem. Mas, apesar dos nomes, é um conceito bastante tranquilo e até intuitivo, de certa forma. Vejamos, tem mensagens. Boa noite, Liara. Muito obrigado pela presença. Beleza. Meus queridos, sucessão ecológica. Percebam como as coisas fazem sentido. Comentei isso na última aula. A gente não aprende as coisas nessa ordem à toa. A gente está dentro de ecologia, a gente olha para as populações, a gente olha para as comunidades, a gente olha para os ecossistemas, e às vezes alguns temas, eles conversam. A questão das comunidades e as populações, elas conversam muito. Quando a gente vai ver dinâmica populacional, fica evidente isso, o que afeta, o que causa a diminuição da população, o aumento da população. A gente está olhando para a população, mas a população não é uma coisa a parte da natureza, ela está em relação com outras populações, ou seja, é uma comunidade, essa comunidade está envolta por coisas que não são vivas, a luminosidade, a umidade, os compostos, né, as substâncias nutritivas. Então, é tudo muito bonito, é tudo muito equilibrado. Só que a gente olha para essas coisas, deixo sempre o aviso, a gente tem que evitar ter um olhar romântico na natureza. A natureza é bonita, a natureza é equilibrada, as coisas se encaixam, mas não é uma perfeição, não é todo mundo feliz, né? Até porque esse conceito de felicidade é humano, não é? Não é verdade? Mas, enfim, a gente olha para a natureza, a gente pensa, nossa, olha que coisa bonita. Se vocês já fizeram uma trilha, né, no meio da floresta, no meio da mata, no meio do cerradão, essa coisa, essa maravilha que a gente tem aqui na nossa região, ou não tem tanto, porque o cerrado é muito desmatado, sofre muito com a ação humana, enfim. A gente olha, fazendo aquela trilha pelo cerradão, a gente olha, nossa, que coisa maravilhosa, é árvore, é passarinho, passarinho é animal, né? Animais dos mais diferentes tipos, líquen, musgo, de tudo um pouco, e é tudo muito complexo. Aí a gente se pergunta, pode ser que vocês já se perguntaram, como isso veio parar aqui? É claro, depois de tudo isso de biologia, todo esse aprendizado biológico que vocês já tiveram comigo e com o Sr. Rodolfo, é claro que vocês não vão responder essa pergunta de uma maneira simples, falando, sempre teve aí, ou, apareceu do nada. É claro que vocês já imaginam, mesmo sem saber os detalhes, que por trás de toda essa beleza que a gente vê, nos biomas, nos ecossistemas, nas comunidades, na natureza, existem diversos processos por trás disso. Processos que têm a ver com ecologia, processos que têm a ver com evolução também. E aí eu te pergunto, como se forma uma mata amazônica, uma mata do cerrado, um bosque, como essas coisas tão complexas, tão grandes, tão ricas em biodiversidade se formam? É isso que a gente vai tentar entender hoje. Pode parecer maluco, mas, contando com o tempo geológico da Terra, a Terra tem mais de 4 bilhões de anos de idade, as coisas aparecem na Terra. Pode até parecer meio do nada, mas não é do nada. Então, é bem possível, isso acontece, é claro que não na idade
humana, né, é mais raro, né? Em 100 anos surgiu uma ilha do nada, brotar uma ilha no meio do oceano. Mas, quando a gente pensa aos olhos, a partir dos olhos da Terra, digamos assim, é muito possível. Existem coisas que a gente pode entender como vulcões no fundo do mar, quando sai lava, por exemplo. Como as ilhas, que é assim que as ilhas se formam, de modo geral, como essas ilhas, né, que é um monte de lava que subiu, resfriou, virou um crostão ali no meio do oceano, no meio do mar, como essas ilhas se tornam ilhas ricas em biodiversidade, em animais, em plantas, em fungos, em bactérias? Como isso acontece? E a pergunta que eu mandei no WhatsApp para vocês hoje, né? E se a gente vai e destrói toda essa ilha? E se a gente vai e destrói todo o Cerrado, como a gente está fazendo? Destrói toda a Amazônia, o Pantanal, como a gente está fazendo? É possível que o Pantanal volte ao normal? É possível que a Amazônia volte ao normal? É possível que o Cerrado, que a Caatinga volte ao normal? É possível? Até, de certa forma. Tudo isso se torna possível quando a gente entende o conceito de sucessão ecológica. Entendendo o conceito de sucessão ecológica, a gente consegue vislumbrar como é possível atingir o que a gente chama de comunidade clímax, que é o que vem à mente quando a gente pensa num cerrado lindo, frondoso, cheio de árvores, cheio de vida, numa Amazônia, no Pantanal. Essas são comunidades clímax, não são só elas, mas elas são as primeiras que vêm à nossa mente, sem dúvida. Aquela árvore, aquela floresta, aquele bosque maravilhoso. Mas como a gente chega até lá? Voltando lá para aquele monte de lava que resfriou no meio do oceano, hipoteticamente, ou, enfim, existem muitas possibilidades, não só essa da ilha. Rocha que aflora no meio do continente, geleiras, né, com o aquecimento global que a gente vem incrementando, geleiras derretem e uma região que nunca teve vida, ou já não tem vida há milhões, milhares de anos, ela é exposta novamente. Como que a vida vai colonizar esses ambientes? É isso que a gente vai tentar responder hoje. Tudo começa com essa floração. Normalmente, a gente está falando de rochas, seja dentro do continente, seja com o resfriamento da lava. Né? Vocês devem lembrar das aulas de geografia, que o resfriamento da lava vai dar origem a rochas ígneas. E é nesse ponto que a gente se encontra. Um ponto que eu vou colocar como tópico aqui, o de rocha nua. Não é exatamente um estágio de sucessão ecológica, mas é do ponto que a gente parte, ok? Então a gente encontra um ambiente onde não há vida, praticamente. Às vezes, literalmente, não há vida. Esse ambiente se encontra na forma de rocha pura, rocha nua. Quais são os primeiros exemplos de vida que vão chegar? Pergunto a vocês, chutem, me ajudem. Qual é a primeira vida que chega nessa rocha nua? E a gente passa para a primeira etapa, para o primeiro estágio. Respondam pelo chat. Maria Luísa. Bactéria. Maria Luísa, até poderia ser. De fato, né? Algumas espécies de bactérias são bem resistentes. E principalmente quando elas se amontoam, né, formando uma espécie de colônia, elas fazem um biofilme, que é uma espécie de gel também que protege elas. Poderia até ser, mas a bactéria... a bactéria é um exemplo bom. Mas, normalmente os livros trazem para onde a Fabiane está caminhando, seres autótrofos. Que tipos de seres autótrofos? Para viver, para colonizar esse ambiente áspero, pensei uma coisa, árido, que áspero. Para colonizar esse ambiente árido, precisa ser um ser vivo muito resistente, ele tem que aguentar luz forte de sol, porque não tem sombra, ele tem que aguentar dissecação, porque não tem muita umidade, ele tem que se virar muito bem em relação a conseguir alimento, e a autotrofia, né, a fotossíntese, ajuda muito nisso. O
Que tipo de ser poderia se encaixar em todos esses pré-requisitos? Os líquens. Vou desenhar aqui. Acabei de lembrar que minha caneta verde está sem tinta. Mas não só líquen. Poderia ser outros músculos, ainda que os músculos não sejam tão resistentes assim, não sejam tão resistentes principalmente à dessecação, né? Eles precisam muito de umidade. As gramíneas. Você já deve ter percebido que grama é uma praga. Algumas espécies de grama são literalmente pragas. Porque onde elas caem, elas se alastram. Infelizmente, nossa planta vai ser roxa, tá bom? Líquens e gramíneas, principalmente. Mas a gente poderia ter outros, como a Liara, a Maria Luísa, desculpa, chutou aí uma bactéria. Claro, sempre vai ter seres microscópicos. Ou os próprios músculos, como eu comentei. Esse estágio pioneiro, esse estágio primário, eu chamo, ele tem um nome bonito, vocês sabem que em biologia sempre a gente gosta de dar nomes bonitos para as coisas, tem o nome de ecese. Ecese. Continuando, o que pode acontecer? Com a colonização, essa primeira colonização, né, essa chegada desses organismos, dos líquens, das gramíneas, dos musgos, das bactérias, a vida, a própria existência de vida ali começa a transformar o ambiente. Então, o exemplo mais clássico disso são os líquens, que, conforme eles existem e vivem ali, eles secretam ácidos orgânicos. Do próprio metabolismo deles, eles acabam secretando ácidos. Esses ácidos vão erodindo as rochas. Por isso que a gente vai chegando, acho que assim é melhor para mostrar, por isso que a gente vai chegando num estágio onde eu começo a ver uma pequena formação de solo, que eu tentei representar aqui em laranja, eu já não tenho rocha pura. Conforme o tempo vai passando, eu vou tendo uma formação aos poucos de um solo, mais nutrientes vão ficando disponíveis, e com mais nutrientes disponíveis e com mais solo, eu posso ter outros indivíduos que vão vir participar dessa festa aí. Novos indivíduos que antes não conseguiam chegar, agora eles vão conseguir chegar. O que, depois desses líquens, depois desses músculos, depois dessas gramíneas, poderiam chegar? O que vocês imaginam que a gente vai encontrar nessa etapa? Além, claro, dos que já existem aí. De novo, o meu roxo vai ser o meu verde, tá? Plantas, de fato. Plantas a gente vai encontrar, só que planta é algo muito abrangente, né? As próprias gramíneas e os musgos já seriam plantas também. A Liara acha que são animais, migrantes e árvores. É um chute interessante. Árvore é algo de grande porte, é muito grande ainda. Uma árvore não conseguiria se estabelecer, ela não teria solo suficiente para fincar as raízes dela nesse estágio aqui. Esse estágio eu vou chamar de série. E no estágio de série, eu realmente vou ter plantas, principalmente, chegando de um maior porte, mas ainda não árvores enormes, um pau-brasil, uma copaíba, um ipê, eu não vou ter seres desse porte. Mas eu posso ter arbustos, herbáceas, plantas de médio, de pequeno a médio porte, que já começam a conseguir se instalar aqui. Lembrando que o meu roxo é o meu verde. Eu ainda tenho gramíneas. Gramíneas eu sempre vou ter, na verdade. Né? Os líquens ainda estão aqui. Eu começo, sim, a ter plantas de pequeno e médio porte. E é claro, né, é muito interessante esse ponto que a Liara colocou, dos animais. Onde as plantas vão, os animais vão atrás. Isso é histórico. Sempre onde eu tiver planta, eu vou ter animais indo atrás. Na verdade, onde existir
possibilidade de vida, um nicho vago, né, falando mais biologicamente, onde existia um nicho vago, é questão de tempo até uma espécie ou algumas espécies ocuparem esse nicho. Então, onde existe possibilidade de chegar, a vida normalmente chega. E, com esse passo a passo, a coisa vai ficando mais complexa, mais bonita, vai se aproximando do que a gente imagina quando a gente pensa numa comunidade rica, biodiversa, bonita, verde. E se a gente pensa na ESESI, que é a primeira etapa, com seres de muito pequeno porte, um líquen, um musgo, uma gramínea, no estágio intermediário, como de série, eu já tenho plantas de médio porte, aí sim, né, intuitivamente, a gente vai chegar na comunidade clímax. Comunidade clímax, né? Você já deve ter ouvido essa palavra nas aulas de literatura, enfim, de português, algo assim. Já remete ao ápice, né? Alguma coisa que é o top, o estouro da Nord. E aí sim a gente vai ter plantas de grande porte. Eu tenho bastante solo, elas são capazes de se fixar. Mas nada impede dos outros seres que já habitavam esse local também permanecerem. Líquens, principalmente, inclusive, na verdade, nos troncos das árvores, por exemplo. Gramíneas, os próprios arbustos. Então, eu vou ter de tudo um pouquinho. E, é claro, animais também. Quanto mais tudo isso se complexifica, quanto mais biodiverso fica, eu não estou falando só de biodiversidade de plantas, eu também falo de biodiversidade de animais. Então, se aqui no estado de ESESI eu não tenho a mínima condição para uma onça pintada ou um tamanduá se instalar e viver, é possível que em série, talvez isso seja possível com um pouquinho de esforço. Difícil, mas possível. E clímax é totalmente possível. Uma onça pintada, principalmente quando a gente está falando de biomas como a nossa querida Amazônia, nosso querido Pantanal. Vocês devem ter percebido, né, que essa belíssima lousa aqui que eu preparei para vocês, eu não tenho só essa representação dos estágios. Eu também tenho um gráfico acoplado nessa imagem. O que significa esse gráfico? Esse gráfico representa o que acontece conforme a gente passa dos estágios pioneiros, que a gente chama de ESESI, atravessa a série e chega em clímax. O que acontece? Algumas coisas, como vocês podem enxergar no nosso gráfico, algumas coisas diminuem, outras coisas aumentam. O que será que é isso? O que será que é muito alto em ESESI, nos estágios pioneiros, mas, conforme o tempo passa, vai diminuindo, vai ficando cada vez mais escasso, cada vez menor. Por incrível que pareça, é um conceito que a gente entendeu nas aulas anteriores. O conceito de... Vou achar aqui. Produtividade primária líquida. Aí você pensa, nossa, não lembro muito bem o que é isso. Vamos lá, vamos lembrar. Produtividade primária líquida é o seguinte. Se a gente imaginar um ecossistema qualquer, e a gente imaginar que em qualquer ecossistema, em qualquer local do mundo onde há vida, a gente vai ter produtores. Esses produtores, normalmente através da fotossíntese, produzem, eles trazem, né, energia, simplificando muito, eles trazem a energia do sol para as cadeias alimentares e produzem matéria orgânica, capaz de alimentar as cadeias, os níveis tróficos superiores. Toda essa energia que eles trazem de primeira, a gente chama de produtividade primária bruta, porque é tudo que eles produzem. Só que, do 100% que uma gramínea produz, ela precisa consumir grande parte. Porque ela precisa respirar, ela precisa viver. E o que fica disponível?
o que fica disponível, ela fixa nos próprios tecidos. É assim que a gramínea cresce, é assim que a planta cresce, é assim que a gente cresce. O que a gente consegue em matéria orgânica, uma parte a gente consome, a gente queima na respiração para produzir energia para sobreviver. O que sobra, a gente fixa nos nossos tecidos. No nosso tecido adiposo, no nosso tecido muscular, a gente fixa nos nossos tecidos. Então, eu posso dizer que a produtividade primária bruta é tudo que a gente respira, mais o que sobra. E o que sobra é a produtividade primária líquida. É claro que quando eu falo de primária, eu estou falando em relação aos produtores. Se eu for subindo, eu vou falar de produtividade secundária. Aí poderia ser o meu caso, depois de comer alface. Poderia ser produtividade terciária, depois de comer um porco, por exemplo. Mas voltando à sucessão ecológica, por que será que a produtividade primária líquida, ou seja, a matéria orgânica disponível para os níveis tróficos superiores, vai ficando cada vez menor? Como assim? Deveria ser o contrário, não é? Conforme vai tendo mais ser vivo, vai ficando mais disponível. Aí que você se engana, jovem gafanhoto. Porque vai acontecer o seguinte, veja como é tudo muito lógico. Nesse estágio inicial de excese, onde eu só tenho líquen, onde eu só tenho gramínea, onde eu só tenho musgos, tem muita matéria orgânica disponível. Não em quantidade absoluta, mas no seguinte sentido. Tem muito produtor, mas não tem muito consumidor, porque não existe tantos animais que conseguem viver, existir e prosperar nesse ambiente. Então tem muita coisa disponível. A produtividade primária líquida, ela é muito grande. E é essa fartura de produtividade primária líquida, ou seja, gente, vem aqui, porque aqui é bom, aqui tem alimento, aqui tem comida, sobrando. É isso que vai chamar, que vai atrair novos consumidores, por exemplo. E esse chamamento de novos consumidores é o que vai fazer a coisa andar. Então, conforme as comunidades vão se complexificando, vai ficando cada vez mais ferrenha a disputa. Aqui eu só tenho rato para comer a gramínea, por exemplo. Aqui eu tenho rato para comer a gramínea, eu tenho passarinho para comer a gramínea, eu tenho mamífero para comer. Rato é um mamífero aqui, mas eu tenho outros herbívoros para comer a gramínea. Então veja como aqui é muito mais difícil conseguir o seu lugar ao sol, metaforicamente falando. Então é por isso que a produtividade primária líquida ela vai caindo, não em quantidade absoluta, mas em quantidade disponível. Ok? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, sempre dúvidas aí no chat que a gente vai retomar tudo que for necessário. Por outro lado, eu tenho coisas que também elas crescem conforme o tempo passa. O que seria isso? São duas coisas principais. Uma é totalmente lógica, né? Já falei várias vezes. Aqui a biodiversidade é muito baixa, eu tenho só algumas espécies vivendo, e aqui eu tenho muitas espécies vivendo. Muito mais complexo, muito mais bonito, muito mais rico, muito mais biodiverso. Então cresce a biodiversidade. E o que mais? Tem alguma coisa que vai crescer junto com essa biodiversidade. Aqui eu tenho gramíneas, eu tenho líquens, eu tenho bactérias, como foi falado aí, eu tenho musgos, eu tenho alguns animaizinhos. A massa é pouca, é muito pouca biomassa. Conforme o tempo passa, eu vou tendo pequenos predadores, pequenos herbívoros, os pequenos herbívoros chamam predadores maiores. Aqui eu tenho árvores de grande porte, então cresce a biomassa. Como vocês podem perceber no nosso gráfico, chega uma hora que isso estabiliza. É o que a gente chama de clímax, justamente. Essa complexidade de massa, quer dizer, o aumento da massa, a quantidade de massa, né? O número de espécies,
a riqueza de teias alimentares, de relações ecológicas, isso vai aumentando, 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 aumentando conforme o tempo passa. Isso eu posso estar falando de décadas, centenas de anos, de milhares de anos. E chega num momento onde tudo se estabiliza, porque não tem mais onde crescer. Não tem mais para onde crescer, também porque eu estou falando de produtividade primária líquida, que se estabilizou lá embaixo, porque não tem mais excedente, não tem mais o que chamar, porque a coisa ali já está fechada nela mesma. Quer um exemplo bom disso? A Amazônia, ela é uma coisa, né, um bioma muito rico, muito complexo, muito biodiverso. A Amazônia, ela é muito rica e pode dar a impressão, às vezes, erroneamente, que é tudo muito em excesso. Nossa, lá tem madeira para quem quiser, tem comida para quem quiser comer, tem oxigênio para quem quiser respirar, né? Tem o mito de que a Amazônia é o pulmão do mundo, quando na verdade não é. A Amazônia não é o pulmão do mundo, entre outras coisas, porque tudo que a Amazônia produz, ela mesma consome. E quando eu estou falando de Amazônia, eu não estou falando de árvore só. Eu estou falando de árvore, eu estou falando de fungo, eu estou falando de animais, estou falando de líquen, eu estou falando de bactéria, estou falando de todos os seres vivos que compõem a fauna e flora amazônica. E tudo isso é tão complexo que nada escapa. Então, é por isso que qualquer coisinha pode causar um desequilíbrio enorme. Porque sem as árvores, a coisa já não funciona da mesma forma. Sem os animais, a coisa já não funciona mais da mesma forma. Então, uma comunidade clímax, ela é muito equilibrada, ela é muito fechada nela mesma. Todo o oxigênio, por exemplo, que a Amazônia consome, praticamente é consumido por ela mesma. Desculpa, eu falei. Todo o oxigênio que a Amazônia produz é praticamente consumido por ela mesma. Ok? Então, esses são os conceitos que eu queria trabalhar com vocês. Eu sei que alguns termos falam, nossa, mas parece que isso é meio contra-intuitivo, né? Algumas partes são bem intuitivas, ok, a biodiversidade cresce. Mas algumas coisas não parecem tanto sentido no primeiro momento. Então, por isso eu sempre deixo esse momento agora para a gente conversar e discutir. Qualquer dúvida, eu estou sempre disponível no WhatsApp e no Facebook. Eu peço desculpa quando eu demoro. No Facebook, principalmente, eu demoro, né? Teve uma moça agora que veio falar comigo, eu demorei para responder ela. Mas estão aí, tentando. Ok? Vou dar um pause aqui, daqui a pouco eu vou mandar a foto para vocês, depois vou me arrumar aqui para a gente fazer alguns exercícios e conversar melhor sobre algumas dúvidas. Valeu!